Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mais 2 projetos do Ministério Público Gaúcho receberam o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. A premiação aconteceu em outubro, em Brasília. No ano passado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul conquistou o primeiro lugar em 3 categorias do prêmio CNMP. Portanto, para falar sobre os prêmios e principalmente sobre o acompanhamento e a seleção de projetos estratégicos, convidamos a coordenadora do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada, Ana Cristina Petrucci, e o assessor André Jacó Schinorenberger. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou começar com a doutora Ana, perguntando exatamente sobre os prêmios, porque entre mais de 600 práticas escritas no Banco Nacional, 2 projetos do Ministério Público conquistam, mais uma vez, uma premiação. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Na verdade, a conquista desses prêmios, que muito nos honra, é, em primeiro lugar, uma conquista coletiva e uma conquista que não é consequência só do trabalho de uma administração. Na verdade, o Ministério Público Gaúcho demonstra, com a premiação do ano passado e a premiação desse ano, um amadurecimento em gestão estratégica. E essa conquista é uma conquista que vem lá desde procuradores gerais passados. Se iniciou com o atual desembargador Voltaire, que começou essa cultura de planejamento no Ministério Público, e os procuradores gerais foram se sucedendo, sempre incrementando esse processo. Por fim, em 2007, o Dr. Mauro trabalhou muito fortemente com a ideia de um planejamento estratégico com uma metodologia moderna, uma metodologia que é usada pelas principais empresas, principais instituições no mundo inteiro hoje. E essa metodologia moderna nos trouxe esses resultados. Esses projetos estratégicos que estão sendo premiados hoje são consequência do foco da instituição, não do foco do GAGE apenas, mas do foco da instituição inteira naqueles objetivos estratégicos que estão no nosso tão conhecido mapa estratégico do Ministério Público. Esse ano, os projetos vencedores foram um projeto que procurava qualificar a investigação na nossa atividade extrajudicial e um outro projeto que trabalhava com indicadores sociais justamente para alcançar o promotor de justiça e a sociedade como um todo subsídios para que ele pudesse medir a situação de algumas políticas públicas que são muito caras ao Ministério Público, que são prioritárias para o Ministério Público Gaúcho, e a partir dessa consciência da realidade, do trabalho com esses indicadores, pudesse trabalhar em inquéritos civis, investigações mais qualificadas e projetos, utilizando um método que prioriza a ideia de que nós precisamos medir tudo aquilo que fazemos para conseguir gerenciar esses resultados. Esse projeto do Mapa Social, inclusive já fizemos aqui um programa exclusivo sobre o projeto Mapa Social, creio que ele já nasceu vencedor. Então eu lhe pergunto, ele pode ser praticado, ele pode ser implantado em qualquer estado do Brasil? O projeto do Mapa Estratégico é um projeto que recebeu realmente um grande destaque, tanto no Conselho Nacional, como também foi um dos projetos selecionados pelo Prêmio Novari ano passado, para concorrer lá no Prêmio Novari. Nós não... na verdade, nós pensamos que ele facilmente pode ser multiplicado. Outros ministérios públicos já trabalham com esse conceito de fornecer aos promotores e procuradores indicadores sociais. No formato do nosso mapa social, é que só o Rio Grande do Sul trabalha. E muitos outros ministérios públicos, ontem mesmo eu recebi uma ligação do Ministério Público do Pará, pedindo que a gente encaminhasse o material do mapa social para que o projeto fosse replicado lá. Agora, doutora Ana, no prêmio CNMP só são inscritos projetos que realmente têm um potencial. Agora, mais do que isso, também nós temos que entender por que se ganhou esse projeto. A senhora acha isso interessante, saber por que o Ministério Público ganhou esse projeto? Na verdade, o nosso sonho é conquistar cada vez mais prêmios, né? E esses prêmios são um reflexo da excelência do trabalho desenvolvido no Ministério Público.
E fazendo uma análise de o que diferencia os nossos projetos e por que razão a gente obtém todo esse sucesso, eu acho que o cerne da questão é no planejamento e na busca por resultados efetivos. Né? Tem uma comissão julgadora muito extensa, composta por membros do Poder Judiciário, da OAB, do Parlamento, e a prioridade no julgamento é enxergar quais são os resultados concretos, como aquele projeto interferiu no mundo real e modificou o mundo real. E os nossos projetos, como eles são planejados exaustivamente e monitorados também de uma maneira muito efetiva, como nós trabalhamos com um método, que é o PDCA, um método de administração, mas enfim, um método específico de gerenciamento, a gente consegue com clareza enxergar quais são os resultados, apontar para essa comissão julgadora quais são os resultados que nós alcançamos e de que modo esses resultados foram alcançados. Também um outro critério importante no Conselho Nacional é a questão de se poder aplicar o mesmo projeto em outras unidades do Ministério Público, né? A ideia da replicação daquela prática, daquela atividade. Então a gente busca projetos que tenham esses elementos, que tenham indicadores claros, que tenham alcançado resultados efetivos, que se possa demonstrar qual foi a alteração na realidade, seja na realidade institucional, seja na realidade social, né? Esses nossos projetos, um deles, a investigação, mudou a realidade institucional, permitiu internamente que a gente agilizasse as investigações. Por exemplo, uma conquista que pode parecer simples, mas que o Ministério Público buscava há muito tempo, que era simplificar o encaminhamento das portarias de instauração de expedientes, tanto para o centro de apoio quanto para outras instâncias institucionais, só foi acontecer no bojo desse projeto. Hoje o promotor dá um clique e a portaria que ele está editando lá no interior chega automaticamente ao centro de apoio. Antes demandava um grande trabalho para fazer isso, né? Então são soluções simples. O projeto está recheado de soluções simples, mas que efetivamente mudam a realidade. Então esse é um ponto importante de se destacar e de buscar quando a gente vai escrever um projeto. E outra questão importante é da replicabilidade, né? Projetos que a gente possa replicar. Claro. Basicamente esses são os requisitos fundamentais que o Conselho observa. André Jacó, como o GAGE acompanha esses projetos? Como é feita a seleção desses projetos? Bom, existe mais de uma forma para selecionar os potenciais projetos que vão concorrer ao prêmio. Nós, demandados pelos próprios proponentes, que nos chamam, nós fazemos lá o papel de escritório de projetos, então nós acompanhamos esses projetos. Nós temos também um banco de boas práticas e projetos, onde nós podemos verificar aqueles projetos que têm potencial, e quando eu falo em potencial, eles precisam ter alguns elementos do nosso método, principalmente o que a doutora Ana ressaltou, a possibilidade de aferir resultados, que conta muito no julgamento lá do CNMP. Então, a seleção basicamente ocorre dessa maneira, através do nosso banco de boas práticas e através de demanda dos proponentes de projetos, que têm intenção de fazer projetos, então nos chamam para trabalharmos o método. Basicamente são essas formas. Agora, eu acho só importante ressaltar, nisso que o Jacó destacou, é que quando nós também verificamos uma prática nas nossas andanças aí pelo Estado, ou quando nós somos chamados a auxiliar com o método em algum projeto, e que nós verificamos que aquele projeto é um projeto que tem resultados, que tem potencial, mesmo que ele não esteja inscrito no nosso banco, nós procuramos estimular o colega, para que ele faça a inscrição, para que ele compreenda a importância daquele projeto no contexto do Ministério Público Nacional e para que esse projeto também seja inscrito. Agora, no GAGE só são trabalhados aqueles projetos onde os resultados podem ser mensuráveis, podem ser medidos. Exato. Isso já faz parte da etapa de planejamento do projeto. Então, quando nós participamos, quando os projetos são elaborados, tem uma fase inicial que é a fase de planejamento do projeto. E nessa fase, até de maneira exaustiva, às vezes, nós tentamos identificar qual é o resultado que se pretende com o projeto e já colocar as métricas, os indicadores para poder aferir aquele resultado. Isso é fundamental, porque senão fica aquele projeto que depois de encerrado a gente olha para ele, tá, mas e os resultados? Bom, se não foram nem planejados os resultados, como vão ser aferidos? Então esse é um ponto importantíssimo, assim, que a gente sempre ressalta,
que na fase de planejamento ela é às vezes um pouco mais exaustiva, mas é fundamental para que se consiga enxergar o potencial do projeto e também já se estabeleça de que forma ele vai ser acompanhado, de que forma ele vai ser medido. E qual é a média, Jacó, de projetos que passam pelo GAGE? Porque ele tem que ser trabalhado, tem que haver um método, tem que haver um cronograma. Qual é a média desses projetos? Sim, nós trabalhamos numa média, vamos chamar assim de projetos estratégicos, de 20 a 30 por ano. Tá? Naturalmente podem existir mais projetos, mas que nós acompanhamos mais intensivamente é em torno de 20 a 30 projetos. E desses 20 a 30 projetos, nós escolhemos para inscrever lá no Banco Nacional aqueles que têm mais potencial. Às vezes é um projeto que talvez seja inédito, né? Que tenha uma forma nova de fazer alguma coisa, ou entregue um produto novo. Exemplo é o Mapa Social, que teve um certo ineditismo no sentido de proporcionar todo esse rol de informações, não só internamente para o Ministério Público, promotores, enfim, mas para toda a sociedade, né? Então, esses são os critérios assim que nós cuidamos, mas em média nós trabalhamos com 20 a 30 projetos no ano. E eu acho importante a gente ressaltar que sempre que um colega entender que uma ação precisa de uma organização mais sistemática, né? Porque às vezes os colegas ficam imaginando, mas eu aqui na minha promotoria, que projeto eu vou desenvolver? Na verdade, algumas políticas públicas podem ser acompanhadas por meio de um projeto, algumas ideias de fiscalização e de monitoramento de algumas atividades também podem ser desenvolvidas por projetos. E nós comentamos lá no nosso escritório que até alguns inquéritos civis podem ser desenhados na modalidade de um projeto. Então, o projeto não é uma grande ação abstrata que não faz parte do dia a dia dos promotores. Muito pelo contrário. O projeto pode fazer parte do dia a dia de cada um de nós. E o que ele tem de diferente? Né? É que ele não é aquela ação rotineira, aquela ação de todos os dias, ele tem que ser uma atividade um pouco diferente daquela ação rotineira. E que, além disso, ele vai demandar um planejamento que é mais completo. E todo o tempo, cada minuto, não é mesmo, Jacó, que nós gastamos no planejamento, a gente ganha depois, no momento de executar as ações. Porque os possíveis riscos já foram pensados, porque os problemas foram antecipados, as atribuições foram divididas, né? Lá na promotoria, quando a gente vai desenvolver um projeto específico, fica muito definido quem fará o quê e quando isso será feito. E é possível monitorar cada uma dessas ações, cada um desses passos. Essa é a riqueza do método, né? É a consciência exata de quem faz o quê e quando faz. Atualmente, doutora Ana, é importante o promotor de justiça conhecer não apenas a área jurídica, mas também a área administrativa. Lembro que, creio que faz mais de 6 anos que o Ministério Público Gaúcho trabalha já com projetos estratégicos. Aí eu lhe pergunto, é importante que o promotor trabalhe esses projetos, mande esses projetos, e mais, o Ministério Gaúcho, em consequência disso, vem recebendo em seu escritório de projetos visitas de outros ministérios públicos, de outros órgãos públicos? Sim, cada vez mais o Ministério Público Gaúcho e o Ministério Público Nacional reconhecem que aquela atividade exclusivamente jurídica e acadêmica não é mais a única atividade do promotor de justiça. Né? Hoje o promotor de justiça é o líder de uma equipe às vezes até bastante complexa e às vezes não tão pequena, e essa equipe precisa de um norte gerencial. Para que o promotor consiga alcançar esse norte gerencial, é evidente que ele tem que ser capacitado. O nosso concurso público, ele busca um jurista. E as atividades do dia a dia vão muito além das atividades do jurista. Então, o Ministério Público, reconhecendo isso, inclusive tem um programa permanente de capacitação em gestão, né? Acho que uma grande parte dos promotores de justiça já fizeram esse programa. É um programa que tem 3 etapas, né, que é bem completo e que instrumentaliza o promotor de justiça com essas ferramentas básicas de gestão de equipe, de gestão de projetos, de acompanhamento de processos, para que ele possa alcançar o máximo potencial com aquela equipe de trabalho que ele tem. Nós sabemos que o nosso trabalho só cresce,
né? Só aumenta o volume do trabalho de uma promotoria de justiça. E os recursos são finitos. O Ministério Público não vai poder crescer indefinidamente e muito provavelmente nós já estejamos do tamanho definitivo da instituição. Então, como é que a gente vai dar conta de uma demanda cada vez maior de trabalho com uma equipe que é finita? Aí entra o papel da inovação, da qualificação, da gente buscar sempre trabalhar mais e melhor, sem que se exaura as forças de trabalho, evidentemente. Nós queremos ter um bom ambiente de trabalho, nós queremos colaboradores satisfeitos, felizes com o que fazem. Né? Outro dia um colega disse uma frase que foi encantadora, né, para mim, e que eu gosto de repetir, que assim, no Ministério Público nós trabalhamos com excelentes condições de trabalho para fazer o bem. O que pode ser melhor que isso? Né? Trabalhar com excelentes condições de trabalho para fazer o bem para os outros. Então a gente precisa que esse clima todo se reflita internamente e que a gente possa trabalhar com muita inovação para responder para a sociedade aquilo que ela merece, que a gente responda como instituição pública, né? Para alcançar efetivamente aquelas promessas que nós fizemos lá na Constituição de 88. É fundamental gestão e o Ministério Público se preocupa com isso. Tanto se preocupa que nós trabalhamos com planejamento estratégico que é de ponta, com a melhor tecnologia de planejamento estratégico e buscamos também a melhor tecnologia em gestão de processos, a melhor tecnologia em gestão de projetos, para que o Ministério Público possa efetivamente corresponder com a expectativa que a sociedade tem de nós. O ano passado, mais uma vez, nós tivemos o apoio da sociedade num momento muito complexo da nossa vida, né, que foi conseguir afastar o risco do Ministério Público ser proibido de investigar. E a investigação é uma atividade importante para nós, embora não seja a primeira e a primordial. Faz parte também do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho. Então, essa ideia de gestão nos possibilita também a inovação. E por isso nós estamos sempre procurando as melhores tecnologias em todas as áreas, em todos os aspectos. E isso nos torna, em algumas situações, precursores nesses projetos que foram destacados pelo CNMP. Além do programa mencionado pela doutora Ana, de formação de gestores, que é contínuo, especificamente falando de gerenciamento de projetos, nós temos 2 turmas por ano, 2 cursos de 20 horas, com carga horária aí dividida pela metade, só de gerenciamento de projetos. E nós ficamos muito satisfeitos, porque agora vai ter uma turma nos próximos dias, nós já temos 14 promotores de justiça pré-inscritos. Isso nos dá a certeza assim, que a cultura de gerenciamento de projetos está entrando na instituição, exatamente através desse investimento então, de trazer inovação. Além dessa turma regular, né, desse oferecimento regular de capacitação em gestão como um todo, nós ainda temos cursos específicos de gestão de projetos. Estratégico. E temos cursos específicos também da gestão do nosso processo de trabalho. Então, as áreas do GAGE capacitam, além da capacitação genérica, que é feita pela nossa universidade corporativa, a gente ainda tem outras capacitações também em gestão de processos e de projetos para que promotores e servidores estejam muito aptos a fazer o melhor gerenciamento da sua equipe de trabalho. Claro. E por tudo que foi colocado aqui, André Jacó, pela importância desse trabalho do GAGE no andamento de projetos, eu tenho uma curiosidade. Já houve situações em que o promotor de justiça tem uma ideia, segue essa ideia até o fim, sem, digamos, o assessoramento do GAGE? Ocorreram e podem ocorrer situações ainda. Agora, exatamente o que nós falávamos. O que nós estamos tentando trazer para a instituição é justamente sinalizar que tem uma área de apoio justamente para auxiliar para que nesses projetos você consiga o melhor resultado. Então, podem ocorrer situações, isso ocorre, eu acho que mais notadamente no interior, mas cada vez menos se percebe que isso ocorre. Por quê? Cada vez mais nós estamos sendo demandados, não só projetos institucionais, mas as promotorias dos diversos lugares nos chamam, olha, nós temos uma ideia de fazer um projeto. Então, entra em toda a metodologia, que passa pela fase de planejamento, depois um processo de acompanhamento na execução, para acompanhar se aqueles indicadores estabelecidos estão sendo alcançados, correção de rumos, estabelecimento de riscos no projeto. Então, essas situações ainda podem ocorrer, mas nossa aposta é que cada vez menos ocorram
e que cada vez mais se utilize a metodologia que nós podemos auxiliar a implementar nos projetos. E necessariamente, na verdade, o escritório de projetos não acompanha todos os projetos que acontecem na instituição, porque a gente nem teria condições de fazer isso, porque nós temos uma limitação de pessoal. Mas o papel importante do escritório é disseminar a metodologia. E naqueles casos em que o promotor necessitar, dar o suporte também com o apoio do nosso pessoal para trabalhar. Mas existem promotores já capacitados, existem promotores formados em gestão de projetos, né? E eles desenvolvem seus projetos, mas nós estamos sempre de portas abertas e esperando que nos chamem para apoiar e para ajudar no desenvolvimento desses projetos. Dentro desses projetos que o GAGE recebe, a promotora como coordenadora sente falta de algum projeto especial? Olha, na verdade nós estamos num processo de desenvolvimento efetivo da instituição. Hoje eu tenho certeza que nós temos muito mais projetos do que tínhamos há 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com o escritório de projetos. Me parece que aqueles projetos que são indispensáveis para o crescimento da instituição estão acontecendo. Praticamente todos os objetivos estratégicos do mapa já foram tratados por um projeto. Sim. Né, Jacó? Acho que pouquíssimos, acho que nenhum, para dizer a verdade, nunca teve um projeto tratando. Então, eu acredito que nós temos um portfólio bem completo de projetos. Claro. Qual é a orientação, Jacó, para aquele promotor, principalmente aquele que está no interior, precise, se ele tem uma ideia, tem um projeto, qual é a orientação que tu dá nesse momento? A orientação é que entre em contato com o GAGE, né? Aí tem lá uma unidade que é justamente o escritório de projetos, que internamente a gente chama unidade de suporte a projetos, justamente para auxiliar na construção do projeto, em toda essa fase e depois no acompanhamento. Então, que nos procure. Não necessariamente a gente precisa fazer isso presencialmente, né? Nós podemos trabalhar online através de nossos mecanismos, ferramentas internas de comunicação. Se for necessário, a gente também pode ir no local, né? Mas a orientação é que nos procure, peça apoio. E é muito importante também que eles participem dessas capacitações, né? O nosso sonho é que todos os promotores e procuradores de justiça sejam capacitados em gestão de projetos. Esses cursos que nós comentamos que são feitos anualmente, na verdade a gente costuma ter 2 turmas por ano, e que possibilitam que aquele primeiro passo na direção do desenvolvimento e gerenciamento de um projeto seja alcançado até pelo promotor lá com a sua equipe de trabalho. A nossa ideia é dar autonomia às pessoas, né? Que elas possam trabalhar de um modo autônomo, mas com certeza nós estamos sempre prontos para resolver questões mais importantes. Nós temos também um software, né? Um sistema que suporta o desenvolvimento de projetos. E isso é uma ferramenta importante, que auxilia muito no trabalho, que dá avisos quando uma atividade está atrasada, que pode nos dar uma pauta para reuniões de monitoramento do projeto. Então, nós temos muitas ferramentas que podem auxiliar e a gente também tem a certeza de que com essa metodologia da gestão dos projetos, nós conseguimos alcançar de modo mais efetivo a mudança social, que é o nosso objetivo final. Ok, por isso nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria então, para arrematar, que a promotora desse o seu recado final sobre projetos, sobre o trabalho do GAGE. Eu vejo com muita alegria a evolução que o Ministério Público Gaúcho teve ao longo desses anos no tratamento dessa questão, né? Os promotores valorizam hoje o trabalho a partir dessa metodologia de gestão de projetos e eu acho que, com certeza, se nós prosseguirmos nessa caminhada, nós vamos obter muita inovação e cada vez resultados melhores para a nossa instituição. Ok, queria agradecer então a coordenadora do GAGE, promotora de justiça Ana Petrucci, e também o assessor de administração, coordenador do GAGE, André Jacó Schnorrenberger. Mais uma vez, eu quero agradecer a gentileza dos senhores em participar do nosso programa. E é um prazer para nós, e inclusive essa divulgação também é importante. É muito importante para nós fazer a divulgação do nosso trabalho. É primordial que promotores e servidores conheçam a possibilidade de buscar esse tipo de ferramenta, esse tipo de auxílio, para que a gente possa trabalhar cada vez mais e melhor. Ok.
Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que o nosso quadro poderá ser revisto no canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!